Renascido lançou 2 episódios e eu terminei de ver o primeiro, eu entendi porque que eles lançaram 2. Antes de mais nada, prazer, eu sou o Mike Santana e eu vou falar com spoilers sobre os 2 episódios dessa semana de Demolidor Renascido. Ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, direto ao ponto. Por que Demolidor Renascido lançou 2 episódios de uma vez? Porque o primeiro é filler. Deixando claro logo desde o início, eu adorei o primeiro episódio. Eu adorei o episódio do banco. Eu adorei o episódio com o pai da Kamala Khan, o Yusuf. Eu adorei. Mas é um episódio filler. Me lembrou muito quando a gente compra um quadrinho e aí a gente vê ali a história e tudo mais, uma história que tá tendo um segmento que continua a história que foi apresentada na edição anterior, na edição da semana passada daquele quadrinho, e que vai continuar na edição da semana que vem. Sim, mas nesse quadrinho, além disso, vem uma história solta daquele super-herói. É comum, não é nenhuma novidade para uma pessoa que lê o quadrinho ter esse tipo de história no quadrinho daquele super-herói que ele gosta. Não é nenhuma tragédia. Pelo contrário, a gente vê a história que tá tendo uma continuidade e a gente vê uma história mais isolada e que, da mesma maneira, é uma história daquele super-herói que a gente tá querendo ver, então é legal de qualquer maneira. E esse episódio é isso. É um episódio solto, ele é o episódio que ele tem uma referência ou outra na história mais geral, a referência ao Luca, o fato do Matt Murdock ceder um pouco mais aos instintos do Demolidor e etc. É legal. Ele tem essas conexões, mas não é o importante aqui. O importante é simplesmente fazer a conexão de Matt Murdock e Kamala Khan, Matt Murdock e o MCU, Matt Murdock e o futuro do que vai ser essa história com os Jovens Vingadores, os campeões, como eles estão chamando, né? É isso, esse é o intuito desse episódio, é pra ele ser desconexo, é pra você conseguir ver esse episódio solto, porque quando nós formos ter a conexão lá na frente de Demolidor e a Miss Marvel, Demolidor e os Jovens Vingadores e etc., a gente vai conseguir voltar nesse episódio, ou a Disney vai conseguir pegar as coisas deste episódio e injetar lá em outra série, sem a necessidade que uma pessoa assista Demolidor Renascido inteiro. E aí ela vem com essa necessidade, nossa, mas pra ver Demolidor Renascido tem que ver as outras temporadas da Netflix. Você sabe toda essa questão gigantesca que às vezes é demais pra uma pessoa que quer entrar no universo cinematográfico Marvel. A crítica que a gente tem feito nos últimos 3 anos, que aconteceu principalmente muito em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, quando as pessoas falam assim, nossa, mas pra ver um filme, eu preciso fazer uma faculdade de Marvel, é isso? Eu tenho que ver tudo isso que tá acontecendo? Então, eu acho que esse episódio é meio que um remédio a este problema, né? Então, muito provavelmente a gente vai ter uma inserção do Demolidor em outras séries do que vai vir pro universo cinematográfico Marvel, já vocês entenderam aonde que ele vai ser inserido. E isso é provavelmente uma cápsulazinha, uma pílulazinha, onde a gente vai poder tirar ela daqui e colocar pra lá, sem afetar muito a história. Mas de qualquer maneira, ainda assim é uma ótima história do Demolidor. É uma ótima história isolada de como Matt Murdock é um personagem incrível. É o que eu venho dizendo nos últimos vídeos. Tem sido incrível o quanto Matt Murdock é um personagem tão interessante quanto o Demolidor. A gente quer muito ver o Demolidor, a gente quer muito ver ele de traje, ele lutando, etc e tudo mais, mas o Matt Murdock em si é um personagem que ele não é ali um tapa-buraco, ele não é um vem aí, ele é um personagem tão importante, tão interessante quanto o Demolidor. E quando ele está em tela, é igualmente prazeroso. Dito isso, a gente vai pro episódio de verdade dessa semana, que continua diretamente de onde nós paramos na semana passada. E isso evidencia ainda mais o quanto o episódio anterior era um filler. Porque se você não assiste ele, o episódio da semana passada liga completamente e diretamente aqui. Tudo bem que a gente tem um flashback ou outro ali do episódio filler, mas
liga direto, tá? A continuidade é ali. É o episódio do Muse. É o episódio que muita gente estava esperando, quando finalmente o Demolidor, o Matt Murdock, iria ter que confrontar o Muse. E não é o episódio do Muse. É contraditório, eu acabei de dizer. É o episódio do Muse, mas não é o episódio do Muse. Eu estou amando. Eu estou deliciado, eu estou muito bem servido, eu estou empanturrado de um prato saboroso que é esta ópera que mostra a dicotomia de Wilson Fisk e Matt Murdock, como eles são teoricamente dois lados da mesma moeda, como eles são espelhos um do outro e etc. Eu tô adorando como o episódio ele é construído, mostrando como Wilson Fisk e Matt Murdock eles estão trilhando o mesmo caminho. E isso é meio que um esqueleto, né? É quase como uma aula de como se monta uma estrutura de jornada do herói e jornada do vilão. São iguais, como você constrói bons personagens. É quase como se os roteiristas estivessem falando assim, olha só, gente, isso aqui, ó, é TED Talks, a gente vai fazer um workshop aqui rapidão, como construir um herói. A gente faz isso, aquilo outro. Como a gente constrói um vilão? A mesma estrutura do herói, mesmos passos, mesmas etapas. Porém, a gente precisa fazer alguns ajustes na reação do vilão. É quase como se os roteiristas estivessem fazendo isso com a gente. Porque é exatamente o que nós somos apresentados. Wilson Fisk e Matt Murdock, eles trilham o mesmo caminho. A negação, o sentimento de eu vou abandonar a minha vida antiga, eu não quero mais trilhar o caminho que eu trilhava, eu não quero ser mais essa persona que eu era antigamente, Matt Murdock sendo o Demolidor, Wilson Fisk sendo o Rei do Crime, eu não quero mais ser essa identidade de quem eu não sou, eu quero ser a minha pessoa. Em vez de Rei do Crime, eu quero ser Wilson Fisk, o prefeito. Em vez de o Demolidor, eu quero ser Matt Murdock, o advogado. E nós passamos os primeiros 4 episódios vendo essa jornada deles de assumindo a pessoa e não a persona, não a identidade secreta, não o codinome. E aí os episódios da semana passada e retrasada, eles vêm com esse conflito do como é difícil manter a pessoa e não o codinome. E ainda, a gente tem ainda a figura da psicóloga, né, que é agora a namorada do Matt, ela trazendo exatamente a visão psicológica sobre os vigilantes, sobre a máscara, sobre as identidades secretas, sobre as personas, sobre os codinomes. E é uma conversa que a gente pode ter sobre não só em vigilantes como Demolidor, etc., mas basicamente o mercado inteiro de super-heróis, e inclusive para nós que gostamos tanto, o porquê que nós gostamos tanto. Então é uma conversa que eu acho legal pra cacete de ter, espero que eles aprofundem mais ainda com esse livro que ela tá escrevendo, porque existem estudos de verdade hoje de psicologia onde você pode ter explicações científicas do porquê nós gostamos tanto das pessoas mascaradas, dos super-heróis, dos alter egos, das identidades secretas, o porquê que super-heróis funcionam tanto com a gente, e o porquê que dentro das histórias eles assumem isso, né? O que tá querendo ser dito com isso. Então, a gente vê que tanto o Wilson quanto o Matt, eles estão trilhando nos episódios passados, a parte do eu vou me esforçar para não ceder à vontade de voltar a ser a persona. Não vou voltar a ser o codinome, não voltarei a ser Rei do Crime, e o Matt falando, não voltarei a ser Demolidor. Só que a gente termina o episódio da semana passada com basicamente eles falando assim, mas no fundo é quem eu sou, né? É toda a conversa sobre Batman é a verdadeira identidade, Bruce Wayne é o disfarce. E é basicamente esse argumento que está sendo trazido pro final do episódio passado e para esse episódio. Rei do Crime é quem ele é, Demolidor é quem ele é. E que não adianta tentar colocar a máscara de prefeito Wilson Fisk, advogado Matt Murdock, porque
Essas são as identidades secretas, essas são as fachadas, essas são as máscaras dele de verdade. Quem eles são de verdade é Rei do Crime e Demolidor. É o que o episódio tenta trazer pra gente. Eles redescobrindo essa identidade deles. O episódio ele é editado e ele é construído para que ambos personagens sejam um espelho um do outro, né? Como eu disse, eles trilharam o mesmo caminho, eles trilharam as mesmas etapas, os mesmos obstáculos, chegaram às mesmas conclusões, mas a reação de ambos é diferente. Enquanto Matt Murdock tá lá espancando a cabeça de uma pessoa, ao mesmo tempo que Wilson Fisk está espancando a cabeça de uma pessoa, Matt Murdock está fazendo isso para tentar salvar alguém, Wilson Fisk está tentando fazer isso para matar alguém. É uma estrutura de história que é muito eficaz para mostrar pra gente que não são as ações isoladas que precisam ser avaliadas. Porque se for as ações isoladas, Matt Murdock e Wilson Fisk, o que os dois estão fazendo? Espancando alguém. Mas é a pessoa, o porquê Matt Murdock tá fazendo isso? Para salvar a vida de uma adolescente, para salvar a vida de alguém. E que no final a gente vê que o Matt, ele toma a decisão, né, de não matar. É toda a conversa que a gente tá tendo desde quando ele tentou matar o mercenário, ele foi lá, conversou com o Frank Castle e etc. E no fim ele, não, esse sou eu vou decidir não matar o Mills. E aí o resto da conversa a gente vai ver nos próximos episódios. Enquanto o Wilson Fisk, ele tá ali no, não, eu vou. Não sei se ele chegou finalmente, né? Ou se ele vai continuar nessa história ali com o Adam, mas aparentemente o Wilson Fisk não tá nem aí pra isso. É muito essa questão de o que diferencia Matt Murdock do Wilson Fisk. Então eles são realmente dois lados da mesma moeda? Talvez não, talvez eles não sejam dois lados da mesma moeda. Eles sejam pessoas que trilharam os mesmos caminhos, eles têm métodos parecidos, mas definitivamente são pessoas completamente diferentes no que importa, no que é coração, no que são valores e etc, no que é certo e errado, blá 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 blá. Então a série parece estar mostrando que eles se encostam quando eles tentam fingir ser quem eles não são, e eles se afastam quando eles finalmente entram em paz com quem eles são de verdade, né? Então é um episódio legal pra cacete, né? A gente se aprofunda muito na parte política da série, onde ele vai falar sobre polícia, sobre política e etc. Me assusta o quanto essa série ela tá batendo muito próximo. Mas sabe aquele termo do a bomba caiu pertinho demais? Esse é o sentimento. Quando veio toda a sequência do Wilson Fisk escolhendo a força-tarefa dele, que é basicamente um esquadrão de execução legalizado pelo governo, quando a gente vê isso... O vídeo já tá longo demais pra eu entrar nesse ponto, né? Vocês estão entendendo onde eu tô querendo ir? O quão perto tá batendo essa bomba, ou essa porrada, esse argumento que a série tá trazendo? Mas tá vindo assim, ó. Mais um pouquinho e vira um documentário. Então é isso, tá? Ótimo episódio, incrível, tá? Ótimos episódios, né? O episódio filler também ele foi muito legal, muito divertido e coloca o Demolidor dentro do MCU de verdade dessa vez, não fingindo estar dentro do MCU como a série da Netflix fazia. Mal posso esperar. Cara, eu sinto que meus vídeos falando sobre Demolidor aqui é simplesmente eu toda semana vindo babar o ovo da série, mas é isso, eu não tenho nada de ruim pra falar da série. Se você tem algo de ruim pra falar da série, sei lá, procura outro vídeo. Eu não... você só quer gente que concorda com você, de preferência. Se você não quer, se você quer estar cercado de gente que discorda de você o tempo inteiro, principalmente falando mal de uma coisa que você gosta, ok, vou respeitar a sua decisão de vida. Eu não quero! Enfim, brincadeiras à parte. Dos comentários é livre pra você, seja civilizado, seja gentil, expresse suas opiniões, seus pensamentos, tá bom? Beijo no coração. Fui!